grande, Ele que é poderoso, só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós louvamos o Seu nome, adoramos a Ele com a nossa vida nessa manhã e para sempre. Ele é o Senhor, Ele é excelso, sublime, maravilhoso, misericordioso, Ele está aqui. Glórias ao nome do nosso Deus para sempre. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Queridos, quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Glórias a Deus. 2 Coríntios 10 é a nossa lição de hoje. Autoridade apostólica e disciplina. O texto áureo está em 2 Coríntios 10, 17, e diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. A verdade prática diz: devemos ser humildes e conciliadores nas nossas atitudes, mas firmes e irredutíveis na defesa do Evangelho. Nós vamos ler 2 Coríntios 10, de 1 a 18, vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, e assim nós vamos até o final. Pediria apenas que os irmãos lessem bem alto, glórias a Deus. Vamos ler todos juntos. Eu leio o primeiro versículo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Todos juntos, 18. Quantos dizem amém? Senhor, louvamos o Teu nome. Fala conosco nessa manhã. Ensina-nos o Teu querer, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Que bênção podermos refletir na Bíblia Sagrada. Como tem ensinado o nosso pastor, estamos refletindo sobre toda a Bíblia. E como isso tem sido valioso para os nossos corações. E hoje estamos aqui estudando o capítulo 10
da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, sabendo que vamos estudar toda a extensão dessa epístola, todos os capítulos dessa epístola, os 13 capítulos nesse trimestre, muito rico para a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo vem ensinando aos coríntios que eles precisam examinar os fatos, eles precisam julgar e entender as coisas de acordo com a verdade, de acordo com a realidade. É muito importante para o crescimento nosso espiritual e o crescimento da igreja fazer a distinção das coisas com base em fatos, com base na verdade, e não meramente aquilo que ouvimos, ou aquilo que sentimos, ou até mesmo pensamos através de reflexões incorretas. E aqui Paulo chama a atenção para que eles examinassem a verdade, os fatos, e pudessem então, com base nisso, fazer uma distinção entre a autoridade que ele, apóstolo, tinha para fazer a obra ali naquele lugar, e aquilo que os falsos profetas ou os falsos líderes diziam que tinham, baseados em atributos meramente humanos, e tentavam desqualificar a Paulo. Paulo então vai mostrar a importância de nós julgarmos as coisas e termos esse julgamento como algo muito precioso, não se baseando em premissas falsas. E aqui ele vem então mostrando sobre a autoridade com sabedoria. Era exatamente a autoridade que ele propunha àquele povo. Embora ele tenha usado de muitas figuras de linguagem para que eles pudessem entender, porque quando ele mandava as cartas, e essas cartas que eram dirigidas às igrejas, as epístolas, como nós já falamos desde a introdução, um estilo literário diferente, cartas em que sermões eram levados ao conhecimento do povo, a pregação da palavra de Deus era levada. E quando essas cartas chegavam nas igrejas, elas eram ensinadas, todos tinham acesso. E então, baseado nas cartas, que eram gravosas, que traziam substância doutrinária, já havia uma mudança de atitude. Em geral, isso acontecia. Mas com os coríntios estava acontecendo algo de haver uma cobrança, ou de tentar mostrar que o apóstolo não era a mesma pessoa. Por cartas ele era uma pessoa, mas pessoalmente ele era manso. Na verdade, o efeito da palavra de Deus permite que, baseado nas Escrituras, as pessoas que são de Deus venham a ser transformadas, sem a necessidade de confrontos, de conflitos. E era exatamente isso que acontecia. Mas Paulo estava aqui indo para um campo racional, para explicar para aquelas pessoas recalcitrantes nesse aspecto, acerca da sua autoridade, e que ele realmente, quando estava presente, ele agia com muita mansidão, e até rogava pela mansidão de Cristo. É como ele inicia a epístola, pedindo para ser realmente manso, mas se havia de ser firme, ele seria firme para com aquelas pessoas. Ele inicia dizendo: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. A mensagem da palavra sintetizada na epístola, ela trazia mudança. Aquelas acusações em relação ao apóstolo, na verdade, tinham relação com permissividades, com conceitos entre grupos na igreja que estavam se harmonizando. De um lado, os judaizantes, que queriam o cumprimento de preceitos, julgavam o próprio Paulo, o próprio apóstolo, por conta do cumprimento de preceitos, porque eles eram judaizantes, que se seguisse estritamente aquilo que estava na antiga aliança. Esse era um grupo. E por outro lado, aqueles grupos mais ligados à tradição grega, que gostariam de haver uma pregação racional, baseada em uma lógica grega, em um pensamento clássico grego, já que eles eram gregos. Mas Paulo
estava então chamando eles a atenção, subindo o tom, mesmo com mansidão, mas com firmeza, e dizendo que isso iria ser exercido junto a eles quando ele fosse, independentemente daquela postura tradicional de ser duro nas cartas e manso presencialmente, porque a obra já havia sido feita. Se houvesse necessidade, ele seria firme para combater aquilo que estavam querendo, um determinado estilo usado aqui pelo nosso comentarista, baseado em outros autores, um estilo de celebridade. Não era esse o seu estilo, nada disso tinha a ver com as suas roupas, com os seus trajes, com o seu modo de ser, com o seu modo de caminhar. E ele dizia que, ou diz que não iria mudar o seu modo de ser ou o seu comportamento para se adequar a esse padrão grego de ser, de uma eloquência, de um convencimento racional, baseado meramente na razão humana. E por isso ele estava sendo difamado, talvez por esses dois grupos ao mesmo tempo, de gregos e de judeus. E aqui ele então vai se escorar na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus e na autoridade que foi confiada a ele próprio. E ele então diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, queridos, porque nos dias atuais as pessoas, não devemos ser assim, né? Fazem julgamentos por premissas falsas, chegam a conclusões de um modo muito assodado, muito apressado, a respeito de situações que se defrontam no dia a dia. Isso se dissemina como mentiras que são passadas de pessoas a pessoas. E aqui ele usa a menção à figura do sofisma. Os gregos gostavam muito do silogismo, gostavam muito da lógica tradicional, aquelas premissas certas que levam a conclusões necessárias. Essa era a base, a lógica, o pensamento grego, racional, a persuasão, o convencimento. E eles gostariam muito de que Paulo talvez enveredasse por essa trilha para tentar convencê-los racionalmente. Mas Paulo estava mostrando que eles não estavam baseados na lógica grega. Eles não estavam baseados naquele silogismo que em lógica se chama apodídico, ou seja, se parte de premissas certas para conclusões necessárias. Por exemplo, o homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um silogismo apodítico, uma lógica realmente necessária. Mas o sofisma se baseia em premissas falsas para chegar a conclusões que também são falsas. Por exemplo, o forte é o melhor para ser líder, é uma premissa falsa. Ou o rico é melhor para ser o líder, ou aquele que é com algum tipo de qualidade visual. Na verdade, Paulo está mostrando que, nada obstante o visual dele próprio, os seus trajes, o seu modo de ser, o seu falar, ou tudo aquilo que ele dizia para eles, o que ele iria colocar para eles era a autoridade, o poder, as armas espirituais, não baseadas na carne, não baseadas no humano, mas sim poderosas em Deus. E era exatamente isso que ele iria entregar para eles, para sobretudo destruir as fortalezas baseadas nos sofismas que eles estavam elegendo como importante para as suas próprias conclusões. E assim ele chegava para eles para dizer exatamente isso, era o que ele iria fazer. Ele não iria se basear na sabedoria humana, ele não iria se basear no poder, nos sinais meramente que as pessoas queriam ver, mas ele iria agir de acordo com o querer de Deus, realizando a obra de Deus a partir da poderosa palavra de Deus, que realiza os milagres no coração do homem, que tradição cultural nenhuma pode realizar esse milagre, apenas a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Apenas a palavra de Deus pode destruir sofismas, que são, na verdade, premissas que revelam a altivez, a soberba das pessoas, que desprezam, na verdade, a própria cruz de Cristo,
e chegam a achincalhá-la, achando que ela não é a solução, é loucura, não é sábio, mas ele está a dizer exatamente o contrário. É baseado nesse poder, é baseado nessa palavra que nós vamos começar a discutir com os irmãos da igreja de Corinto, para que eles possam então entender que essa altivez precisa ser destruída e a verdadeira mensagem do Evangelho, baseada na humildade, baseada na mansidão, mas com firmeza, precisa ser explicada e entendida. E eles, aquele grupo, que na verdade era uma minoria, mas que estava envenenando o corpo inteiro, aquele grupo que estava então disseminando que ele era mundano, porque ele andava com os gentios, eram os judaizantes, ou que ele não se preocupava com uma sabedoria, com uma explicitação das coisas, de acordo com a lógica tradicional, porque eles mesmos não se baseavam em nada disso, eles mesmos não faziam nada disso, mas eram altivos. Mas Paulo iria entrar, como ele mesmo disse, com a mensagem da cruz. Essa mensagem é a mensagem que legitima a autoridade que está na vida do apóstolo. E essa mensagem é a mensagem que legitima a nossa própria vida. Ele então vem dizer, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ele iria lutar para mostrar para eles e para debelar todas aquelas situações que estavam levando as pessoas a fazerem aquela polêmica baseada em pensamentos meramente humanos, desprezando, na verdade, a morte de Cristo na própria cruz, que traz essa certeza, a convicção, a fé. É preciso, então, não recusar as verdades bíblicas por conta de verdades meramente humanas. Belos discursos não vão resolver problema espiritual de ninguém. Nenhum belo discurso, nenhuma bela mensagem retórica vai resolver os problemas do coração do homem. O homem vai sair do mesmo jeito que entrou. 15 minutos depois, ele vai estar igual. Não adianta lavar o porquinho, ele vai voltar para a lama. Não adianta. O que adianta é mudar a natureza. A natureza está exatamente em Cristo. É Cristo que nos purifica e nos dá uma nova natureza. Muda a natureza humana para que o homem então entenda essa realidade de ser submisso a Deus e de amar o próximo como a si mesmo, entregando a sua vida a Deus e servindo as pessoas. Paulo então está dizendo, olha, essa situação revela o direito que eu tenho de corrigir a vocês. E isso realmente não era fácil para o apóstolo. Essa atitude diferente de fazer a correção daqueles que estavam desobedientes era no intuito de levá-los à obediência, porque há uma convicção de que a maioria das pessoas, elas estavam no caminho correto, mas Paulo também queria ganhar todos os outros, aqueles outros que estavam a resistir à sua autoridade, para que viessem então a ser obedientes à palavra de Deus. Ele então vem fazer menção acerca dos frutos do seu ministério, da sua vida, e no versículo de número 8 ele diz, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Ele está dizendo, é ruim realmente o homem falar de si mesmo, falar daquilo que tem feito, falar daquilo que tem realizado, mas eu vou ter que dizer, eu não vou me envergonhar, eu vou dizer quem foi que fundou essa obra, e assim ele poderia apontar para aquilo que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, ao que ele fez, ao ano e meio ali presente, chorando, realizando aquele trabalho poderoso, revelando para eles a mensagem da palavra de Deus, mostrando aquilo, as evidências do ministro de Cristo ou do seu apostolado, a sua legitimidade estava escorada na palavra de Deus e na chamada que Cristo tinha na sua vida para ser exatamente aquilo que ele era. E o seu grande argumento era, portanto, o seu currículo, aquilo que ele tinha feito pelaquele povo e que eles precisariam ver. Não eram
aqueles que estavam plantando sobre o fundamento que ele tinha fundado, mas sim ele próprio. Ele não estava fundando em fundamento alheio, mas ele tinha fundado aquela obra. E as pessoas precisavam então ouvir e entender a sua legitimidade e o distanciamento que ele estava levando as pessoas a ter, não de uma mera cultura do mundo, não de uma religião, mas sim de Cristo na vida de cada um, porque é o Senhor que transforma, e é ser de Cristo que nos faz ter realmente legitimidade espiritual, para entendermos a nossa vida, o que nós somos, o que nós éramos, o que nós devemos ser, e aquilo que ainda vamos atingir de mais importante na nossa vida, que são as verdades espirituais, as promessas de Deus, aquilo que estamos caminhando. Ele então vinha a mostrar para aqueles irmãos a coerência entre o falar e o proceder, para que não pareça, diz o versículo 9 do capítulo 10, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Não é uma intimidação, mas sim trazendo um alerta baseado em uma autoridade espiritual. Atenção, parem, reflitam sobre a verdade, busquem a verdade, não façam falsos julgamentos, não tenham falsas conclusões, busquem o que a palavra de Deus diz, entendam o que os exemplos daqueles homens e mulheres de Deus que fazem realmente a obra de Deus em favor dos vossos corações, esse legado, compreendam esse legado e a partir dele ajam e sejam e aprendam a refletir e agir baseado exatamente nessas premissas que são verdadeiras e não baseados em sofismas, para que vocês tenham discernimento espiritual, para que vocês realmente sejam como a palavra de Deus quer. Não é buscando os mais cultos ou os de maior prestígio, mas sim buscando se aproximar cada vez mais de Cristo e daqueles que estão de Cristo, e assim sendo de acordo com a palavra do Senhor. Repreender é difícil, fazer política talvez, convencendo a um, dando uma coisa para um, dando uma coisa para outro, poderia ser melhor para vir a fazer com que as rebeliões fossem encerradas. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com a ação realmente da palavra de Deus. E o que ele tinha para entregar àquelas pessoas era exatamente a palavra do Senhor, para que eles viessem a ter esse alerta, para que eles viessem a se arrepender e viessem a entender que a autoridade estava sobre aqueles que tinham realmente intimidade com Jesus e que tinham autoridade espiritual. E essa autoridade estava na vida do apóstolo. E eles precisavam ser e entender que ele, naquele caso, estava trazendo para eles a palavra de Deus. Não é como hoje, queridos, embora guardadas as devidas proporções, podemos entender. Paulo estava, através daquelas epístolas, levando a própria palavra do Senhor, vinda do Espírito Santo de Deus, e que seria a palavra para toda a igreja a partir de então. É por isso que se fala no Evangelho de Paulo, a palavra de Deus vinda através das Escrituras, e ele estava recebendo essas Escrituras para as igrejas e os crentes serem moldados por essa Escritura, estavam sendo dadas pelo Espírito Santo para aquele homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que eles deixassem de ser cegos, de ter cegueira espiritual, e entendessem que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder vem da palavra de Deus. Hoje estamos comemorando sobre a Bíblia, hoje temos louvado a Deus pelas suas Escrituras, pela sua palavra, e é essa palavra que temos que buscar. Ela vai mudar o nosso caráter, nenhuma outra vai poder mudar, nenhuma outra ensina o homem a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A palavra de Deus nos ensina a fazer aquilo que precisamos fazer, a ser o que Ele quer que sejamos. Ele nos ensina através da sua palavra, e assim nós devemos seguir, escutando esse alerta da autoridade espiritual, que agora não vem de um homem de Deus mas vem da própria palavra de Deus, da própria palavra do Senhor. Não devemos, e aqui o alerta, no versículo 12, porque não ousamos classificar-nos
ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Qual é o paralelo? Qual é o modelo dessas pessoas que estavam querendo desviar as pessoas do Evangelho? O paralelo era eles mesmos. E Paulo estava dizendo: que paralelo pobre, que pobreza de paralelo. Enxerguem qual é o paralelo que vocês devem realmente ter, qual é o paradigma, qual é o postulado, qual é a premissa, qual é a base, qual é o fundamento, qual é o princípio, qual é o fim das nossas vidas, senão o Cristo. O Cristo que está na minha vida, está de vocês também. Ele dizia: olha, Cristo também está na vida de vocês, e está na minha. Por isso vamos entender que esse é o paralelo. Não olhamos para o mundo, não olhem para o mundo, para as celebridades do mundo, mas olhem para Cristo, olhem para o Senhor, a autoridade máxima que deu essa palavra, e deu essa palavra para Paulo, e nos fala nos dias de hoje acerca de humildade e ética. Sermos humildes, entendermos a nossa pequenez, entendermos a importância do nosso Deus, o tamanho, a grandeza do nosso Deus. Ele está acima de todos, Ele é altíssimo, Ele criou todas as coisas, Ele é maravilhoso, príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é o Deus excelso da eternidade, Ele é altíssimo, Ele é poderoso, Ele tem toda a autoridade. E assim, dentro da sua esfera de ação, Paulo está a dizer: olha, eu não estou plantando em campo alheio, eu estou plantando em campo que eu mesmo plantei originariamente. E eu vou aí, não é meramente para ir até vocês, mas é para que haja fruto, para que haja crescimento, porque na verdade o que eu estou querendo é ir mais longe, é daí para muito mais longe, levando essa palavra que Deus me comissionou a levar para as pessoas. Não é para tirar nada de vocês, não é para explorar vocês, mas é para ensiná-los que nós devemos pensar, por esse amor que está na nossa vida, que outras pessoas também precisam ouvir essa palavra, conhecer esse Deus e mudar o seu estado, o seu caráter, sendo realmente pequenos, sendo realmente humildes, reconhecendo os seus limites. Ele estava agindo dentro dos limites dados por Deus, porque ele tinha legitimidade para agir naquele campo e entre aquelas pessoas. Paulo então vem mostrar a respeito da ética missionária, de não ficar fazendo aquilo que não tem legitimidade, que não tem competência espiritual, porque ele revela que ele tinha, mas aqueles que estavam querendo mudar aquela realidade não tinham essa legitimidade, estavam se metendo onde não eram chamados. E nós precisamos então compreender a extensão do nosso ministério, da nossa vida, do nosso testemunho, onde devemos ir, o que devemos fazer, porque o Senhor nos comissiona as nossas ações nessas áreas, e dentro delas nós devemos seguir, sem abrir mão, sabendo que a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. E aí Paulo vai dizer: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, e não em supostas atribuições, aparências, aspectos em nós mesmos, mas sim aquilo que é de Deus e que pode e deve estar na nossa própria vida, sabendo que há na nossa vida e em todos nós a autoridade dada por Deus dentro desse campo de atuação, dentro daquilo que nós precisamos agir e ser, sem buscar qualquer, como já dissemos, elogio dos outros, sem querer ser reconhecidos por ninguém, mas gloriar-se no Senhor, fechar os olhos e gloriar ao Senhor, abrir os olhos e gloriar ao Senhor, estando deitado, parado, caminhando, gloriar ao Senhor, adorar a Deus, porque Ele é que tem todo o poder, Ele é a autoridade, aquele que constitui, que cria, é o autor, a autoridade,
Ele é o autor de todas as coisas. E Ele tem a chamada potestas, é autoritas e potestas. Ele tem todo o poder. Ao mesmo tempo que Ele cria, Ele pode intervir na realidade. Só Ele merece honra, merece adoração, merece louvor. Somos vasos de barro e precisamos ser servos desse Deus. Servos da igreja, servos do Senhor. Porque, entre aspas, é a Bíblia, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Esse é o currículo do servo e da serva de Deus. Às vezes é esquecido pelos homens, e muitas vezes mas está anotado lá. É como os 70, eles chegaram dizendo: os demônios saíram, os demônios fugiram. E Jesus disse: olha, vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está inscrito no livro da vida, está escrito lá no céu. É da ciência de Deus, está estampado diante de Deus o seu nome, o teu nome. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista, prossiga sendo fiel a Deus. Não olhe para as circunstâncias, não espere reconhecimento humano. É bom quando ele vem, mas não espere, mas espere em Deus, porque Ele reconhece a tua vida, Ele te conhece, e é com Ele e nele que você precisa estar, gloriando-se sempre no nosso Deus. Que essa palavra seja forte, firme e eficaz nos nossos corações para sempre, em o nome de Jesus Cristo. E quantos dizem amém?